Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, você que está chegando a este canal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sino das notificações. Eu sou o seu irmão Lucivaldo Oliveira e você está no canal Jesus Cristo Ressuscitou, o canal da família cristã. Após a vinheta, voltamos para trazer mais uma meditação da Palavra de Deus. Um segundinho apenas, não saia daí. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos de volta mais uma vez por esse canal. E peço a você que está chegando pela primeira vez, dê o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações, nos ajude a levar a mensagem da Palavra de Deus, e a sua participação é muito importante. Você que está chegando, você que já nos acompanha, muito obrigado. Deus continue abençoando profundamente a sua vida em nome de Jesus. Queridos, a carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 8, a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós, até o presente momento, não temos conhecimento de fato, conhecimento verídico, de quem escreveu esta carta. Existem algumas especulações de que Paulo escreveu esta carta. Outros rumores aparecem que pode ter sido Silas, mas nós não temos confirmação de quem foi o autor desta carta. Ela é uma carta anônima. Sabemos que ela foi direcionada ou escrita ao povo hebreu, mas o autor da carta nós até agora não temos de fato conhecimento. Quem foi o escritor desta carta? Só sei que ele faz questão de deixar bem claro que Jesus Cristo continua sendo o mesmo que operou no passado, ainda opera até hoje. O Deus que fez milagre no passado, ele ainda continua fazendo até hoje. Significa que o seu poder não mudou. O seu poder não está limitado. Significa que tudo que ele fez nos tempos antigos, ele ainda continua fazendo até hoje, desde que você entregue nas mãos de Deus e confie a sua vida ao Senhor. Confie os seus desígnios ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o autor da carta diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Talvez você que está me assistindo neste momento, aonde quer que seja, talvez você está vivendo uma situação que já recorreu outros meios, outros recursos e ainda não tem conseguido obter vitória. Quero lhe dizer para você que se você entregar a sua causa nas mãos do Senhor, confiar nele, acreditar que ele é o Deus que pode resolver as tuas questões, as tuas dificuldades, quero dizer para você que ele continua com esse poder, que ele continua tendo esta autoridade. O seu poder não está limitado, ele ainda opera nos dias de hoje. A sua existência, a sua divindade, o seu poder não mudou, ele continua com o mesmo poder, com a mesma autoridade, e tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. O poder dele não está restrito e não é limitado, louvado seja o nome do Senhor, a certo ponto de deixar de operar. Então, o escritor, ele faz um alerta, ele nos adverte: Jesus Cristo é o mesmo que curou no passado, é o mesmo que ressuscitou mortos no passado, é o mesmo que curou os leprosos no passado, ele continua sendo este mesmo Deus. Significa
que ele não mudou e que ele está vivo e que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Mateus 28, versículo 20, a palavra de Deus nos diz o seguinte: toda autoridade, isso aqui é Jesus falando, me foi dada nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando ele manda que os seus discípulos saísse para pregar e fazer discípulos de todas as nações, os discípulos ficaram meio que aflitos. Eles ficaram debaixo de um temor. Louvado seja o nome do Senhor. Ficaram pensando que estariam sozinhos. Não, Jesus chega para eles e diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Significa que eles estavam indo debaixo da autoridade de Jesus. Louvado seja Deus. E o escritor aos Hebreus, ele faz menção aqui e deixa-nos alerta. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Existe o poder de Deus, existe a autoridade de Deus sobre aqueles que confiam no Senhor, como disse o salmista. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o poder de Deus não está limitado. Ele continua sendo o mesmo Deus que operou no passado. Se você está com um problema difícil, se você está com uma causa difícil, louvado seja Deus, que você já tem procurado solução, já tem procurado resolver através de outros métodos, de outros caminhos, e não tem encontrado solução para o seu problema. Eu quero dizer para você nesta oportunidade: entregue o teu caminho ao Senhor, como diz a palavra de Deus, e confia nele. Louvado seja Deus. Entregue a sua causa nas mãos de Deus, porque ele tem o poder para resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão Lucivaldo? Porque o seu poder não mudou. Continua sendo o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera ainda até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: Jesus Cristo não mudou. Louvado seja Deus. O Deus que operou no passado, o Deus que opera ainda hoje, louvado seja Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua fazendo prodígios, continua fazendo milagres, continua operando até hoje. Louvado seja Deus. O médico opera e deixa cicatrizes. O nosso Deus, quando opera, ele faz o serviço completo. Louvado seja Deus, e não deixa sinais de cicatrize na vida do ser humano. Louvado seja Deus para todo sempre. Então, Jesus Cristo é o mesmo. Louvado seja Deus. Eu volto a repetir. Talvez você está vivendo uma situação, uma causa difícil, já tem percorrido os médicos, já tem procurado a medicina, não tem sido resolvido, já tem procurado soluções em outros caminhos, não tem sido resolvido. Por isso eu quero dizer para você, lhe incentivar, continue acreditando no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue acreditando, confiando, colocando a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele tem este poder para fazer, porque a sua existência não mudou, o seu poder não está restrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero deixar esta mensagem para o teu coração, para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está me assistindo neste momento está vivendo um momento difícil na sua família, na sua casa, entre os seus filhos. Talvez você está vivendo, começando a entrar num momento depressivo. Louvado seja o nome do Senhor, de tantos problemas, de tantas situações
que tem lhe acarretado, que tem lhe sufocado. Eu quero dizer para você nesta oportunidade, entregue, confie a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua situação às mãos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele continua sendo o mesmo Deus, aleluia, que operou no passado e que ainda opera até hoje. Louvado seja Deus. Não se desespere diante da situação em que você está atravessando, diante da situação em que você está vivendo. Não se desespere com isso, porque existe um Deus na tua vida que tem o controle. Louvado seja Deus, de tudo na palma das suas mãos. E Ele diz na sua palavra em Isaías, aleluia, 43:13, agindo eu, quem pode impedir? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, não te desespere, sossegue. Louvado seja Deus, acredite, confie que o Deus em que você serve é o Deus que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Ele é o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero deixar esta mensagem para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está me assistindo está pensando ou está dizendo consigo mesmo: irmão, mas eu já percorri tantos caminhos, eu já percorri tantos meios, louvado seja Deus, e não encontro saída para o meu problema, para a minha situação. A cada dia a situação está se agravando na minha casa, na minha saúde, na minha família. Eu quero dizer para você nesta oportunidade, louvado seja Deus, o poder de Deus não mudou. Entregue, confie, deixe nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe nas mãos de Deus a sua causa, entregue nas mãos do Senhor. Deleite-se no Senhor. Louvado seja Deus. E confie que Ele tem o poder para resolver a sua situação. Louvado seja Deus. Existe o nosso Deus, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, louvado seja o nome do Senhor, que Ele tem poder sobre céus, sobre terra, e nada pode fugir do controle da sua visão, porque a visão de Deus não é a visão do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um poder limitado de ver. Você tem um poder limitado para enxergar. O nosso Deus não. É soberano, o seu olhar está sobre toda a terra e que nada pode fugir do controle do Senhor. Eu quero deixar esta mensagem para a sua vida, para o seu coração, para a sua família. Pedir que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa. A sua família é um projeto de Deus. A sua casa é bênção do Senhor. Seus filhos, herança do Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, eu quero lhe dizer nesta manhã, confie, acredite que o poder de Deus não mudou, que Ele é o mesmo Deus que curou no passado, Ele é cura até hoje. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou no passado, ressuscita até hoje. Ele é o mesmo Deus que expeliu os demônios no passado, é o mesmo Deus que ainda faz até hoje. Louvado seja Deus, significa que o poder deste Deus não pode ser limitado e que ninguém pode impedir o agir do Senhor. Louvado seja Deus. Talvez você que está me assistindo agora está sendo alvo de crítica, está sendo alvo, louvado seja Deus, de perseguição. Eu quero dizer para você, confie no Senhor, acredite nele, busque nele a solução para o teu problema, porque Ele tem solução para te dar. Ele tem resposta, melhor dizendo, para te dar. Louvado seja Deus. Então, só para nós encerrarmos esta meditação, eu quero ler novamente o que diz a carta aos Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje
e eternamente. Louvado seja Deus. Não será, porque se será é porque nunca foi. Ele continua sendo Deus. Ontem, hoje e eternamente, Ele é Deus. Ele continua vivo, Ele continua no controle da minha e da sua vida. Ele continua no controle da minha casa, da minha família, dos meus filhos, como também continua no controle da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Louvado seja Deus. E este poder vai atingindo de filhos a neto, bisneto, o poder dele não mudou. Se ele te fez uma promessa de salvar a tua casa, de salvar a tua família, creia, acredite, passará o tempo que passar, ele diz mesmo na sua palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. Louvado seja Deus. Eu quero deixar esta palavra, minha querida irmã, meu querido irmão, quero deixar esta palavra para o teu coração e pedir a você que Deus possa continuar abençoando a sua vida, pedir a Deus que Deus possa continuar abençoando a sua vida e pedir a você que dê o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude para que venha a cada dia este canal crescer para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Amém.